Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 1, e vamos ler os versículos 15 a 26. Atos, capítulo 1, versículos 15 a 26. Qual foi a decisão mais importante que você já tomou na sua vida? Você consegue se lembrar? Na vida nós tomamos decisões que são importantes e também decisões que não são tão importantes assim, mas o fato é que nós, o tempo todo, precisamos tomar decisões. E dependendo da nossa escolha, nós podemos ter consequências boas ou ruins. Há decisões que nós tomamos que não são tão importantes, e se nós decidirmos errado, a gente pode sofrer alguma coisa, mas não é tão importante. Mas há decisões que são tão importantes que elas podem nos afetar a vida inteira, ou até a eternidade. Então, há muitas decisões, e esse parágrafo que nós vamos ler de Atos capítulo 1, versículos 15 a 26, nós vamos ver uma decisão importante que os discípulos tinham que tomar. Os discípulos, como vocês viram nos parágrafos anteriores, eles estavam reunidos ali em Jerusalém e esperando a promessa do Senhor, como ele havia mandado. Estavam no cenáculo, reunidos ali quase cerca de 120 pessoas. Eles oravam, eles conversavam, e aqui neste momento eles tiveram que tomar uma importante decisão, que era a escolha do 12º discípulo, porque vocês sabem que apóstolo, na verdade, porque há diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo, ele nem sempre é um apóstolo, mas o apóstolo é sempre um discípulo. Então, Jesus, entre os seus discípulos, que eram milhares de discípulos, ele escolheu 12 especiais, 12 apóstolos. E vocês sabem que um se desviou, que foi o Judas Iscariotes. Então, estava faltando um, e eles precisavam escolher quem seria o 12º, ou seja, aquele que ia substituir Judas Iscariotes. E quando a gente vai lendo, conforme a gente vai lendo aqui, a gente vai podendo tirar algumas lições para a nossa vida, porque é importante a gente, quando lê as Escrituras, ver o que pode afetar a nossa vida, porque as Escrituras são ricas em nos dar esta sabedoria. Então nós podemos ver que havia alguns parâmetros que eles utilizavam, nos quais eles se baseavam para tomar suas decisões, e a gente pode ver que esses parâmetros também podem nos auxiliar quando tivermos que tomar decisões, especialmente as decisões mais importantes da nossa vida. Então vamos ler Atos capítulo 1, 15 a 26. Convido os irmãos para ficarem de pé, para nós lermos a palavra de Deus, que diz assim: Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue.
Isso tudo que eu li do versículo 18 até o 18 e o 19 é um parênteses, não é Pedro que está dizendo isso, mas é o autor de Atos, que é o Lucas, né? Então Pedro continua dizendo, no versículo 20, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até ao dia em que dentre nós foi levantado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então aqui no caso Matias foi o 12º. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por tua palavra, obrigado porque o Senhor colocou no coração desses apóstolos para que eles não desistissem, para que eles fossem até o final, falando o Evangelho, dando início, Senhor, à igreja, da qual nós fazemos parte hoje. Obrigado, Deus, porque o Senhor moveu o coração deles, o Senhor lhes deu o Espírito Santo, o Senhor os fortaleceu, e o Senhor usou esses homens que deram suas próprias vidas para levar o Evangelho, levar a mensagem que o Senhor disse que eles deviam espalhar. Obrigado por isso, Senhor, que nós possamos também seguir o mesmo exemplo e dar as nossas próprias vidas pelo Evangelho, para que outras pessoas, o máximo de pessoas possível, possa entrar junto conosco na bem-aventurança do céu, da eternidade contigo. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção, que teu Espírito possa nos dirigir nesse momento de meditação da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, podeis assentar. Então, o 12º foi o Matias, mas vamos ver aqui como foi esse processo e como isso pode nos ajudar a também achar alguma sabedoria quando a gente vê quais foram os parâmetros que os ajudaram a decidir, a tomar essa decisão importante, e esses parâmetros podem nos ajudar também quando tivermos que tomar decisões importantes na nossa vida. O primeiro parâmetro utilizado por eles foram as Escrituras. As Escrituras, a palavra de Deus foi o parâmetro, ou seja, foi o que eles consultaram, o que eles tiveram como base para que pudessem tomar essa decisão importante, porque afinal eles iam escolher uma pessoa que ia acompanhá-los, que ia ser um dos 12 representantes que Jesus tinha escolhido, 11 que ficaram fiéis, o outro se perdeu, então tinha alguém para substituí-lo. Então era uma decisão muito importante. E foi naquele ambiente ali de oração, de comunhão, estavam reunidos ali cerca de 120 pessoas no cenáculo, e o Pedro é que tomou a frente, Pedro que tomou a liderança. A gente vê que o Pedro naturalmente se tornou ali o líder dos cristãos, né? Por isso que a Igreja Católica diz que o Pedro foi o primeiro Papa, né? Mas depois a gente vê que o Pedro, apesar de ter essa liderança, de ter esse dom de ser líder, ele, assim, para mim dá a impressão que ele era meio relaxado, ele não queria muito assim essa responsabilidade. Na verdade, a responsabilidade acabou ficando com Tiago, irmão de Jesus,
porque isso a gente sabe quando a gente lê capítulo 15 de Atos, a gente vê que quem comanda, quem preside aquele primeiro concílio, a gente fala que foi o primeiro concílio dos cristãos, foi o Tiago, irmão de Jesus, o mesmo que escreveu o livro de Tiago. E em vários momentos, outros momentos na Bíblia, dá a entender que Tiago era o líder. Então, se tem algum primeiro papa, esse primeiro papa foi o Tiago, não Pedro, né? É assim que nós pensamos, mas para muitas coisas isso não vai fazer diferença. Mas o fato é que o Pedro se levantou ali e ele disse, ele falou, né, contou o que aconteceu, né, e tudo. Tem a explicação do Lucas, que está lá entre parênteses, né, do que aconteceu com Judas. E o Pedro, logo ali no versículo 19, no 19, ele, no versículo 20, o Pedro, ele fala, porque está escrito nas Escrituras. Então, ele cita as Escrituras. Ele fala, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas o que aconteceu é uma profecia, é o cumprimento de uma profecia que está escrito no livro de Salmos. Aí ele cita lá os Salmos, deixa eu ver aqui se tem na minha Bíblia a referência. Salmos, na minha Bíblia está dizendo que é Salmos capítulo 69, 69, 25. Então ele cita Salmos 69, 25, ou seja, ele está usando ali as Escrituras como parâmetro, dizendo, né, a profecia se cumpriu aqui, e agora, ali nessa profecia está dizendo, entre outras coisas, tome outro o seu encargo. É isso que diz lá em Salmo 69, 25. Tome outro o seu encargo. Ou seja, tem que ter alguém para ocupar o lugar dele. Então ele usou as Escrituras como parâmetro. Nós podemos seguir esse exemplo? Devemos, não é? Devemos seguir esse exemplo quando nós temos que tomar uma decisão importante. Nós vamos consultar as Escrituras. O que é que a Bíblia diz a esse respeito? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Sobre essa decisão importante que nós temos que tomar? Então precisamos consultar as Escrituras para que não façamos decisões erradas. A irmã Núbia estava compartilhando, falando de uma situação em que uma pessoa recebeu um conselho, uma advertência para tomar uma decisão que, segundo ela, seria a vontade de Deus. Mas, para quem conhece as Escrituras, sabe que esse conselho estava errado. E, então, por isso que é importante, né? Se a pessoa consultar as Escrituras, o que diz lá nas Escrituras sobre isso? Então, isso é importante nós consultarmos. Então Pedro identificou o problema, ele viu lá que precisava tomar a decisão e consultou as Escrituras. Salmo 119, capítulo 9. Alguém sabe de cor? Salmo 119, 9. Quando eu começar a falar, vocês vão saber. Isso. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo as Escrituras, ou observando segundo a tua palavra. Tem outro salmo que fala, acho que é Salmo 51, né? Que fala, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Esse não é Salmo 51, né? É outro salmo, mas guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E Salmo 119, 9 faz a pergunta e dá a resposta. De que maneira poderá o jovem conservar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. 119, 11. Então é logo ali, né? No mesmo contexto, ali 2 versículos depois desse,
é que fala: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Eu vou dar um exemplo, eu vou contar um caso pessoal, uma coisa que aconteceu comigo, e que talvez possa acontecer também na vida dos irmãos, e que pode ilustrar um pouco como que a gente aplica isso em nossas vidas, né? Então, vou contar para os irmãos como que aconteceu e como foi que eu apliquei nesse caso aqui. Quando eu assumi o emprego no Banco do Brasil, trabalhava no Correios, passei no concurso para entrar no Banco do Brasil, e foi uma grande alegria. Eu passei, assim, peguei uma boa classificação, e logo eles me chamaram. Depois, um ano depois de eu ter passado, eles me chamaram. Só que aí, quando eles me chamaram, criou um dilema para mim. Foi uma decisão difícil, porque eles me chamaram para trabalhar na cidade de Macaubal, que fica aqui 80 quilômetros mais ou menos daqui. Da minha casa lá dava exatamente 80 quilômetros, da minha casa até a porta do banco. Então, 80 quilômetros, rodovia, e o ônibus não dava certo, porque só tinha um ônibus que ia de manhã e voltava de tarde. Então, o horário não dava certo de ir com esse ônibus. Eu tinha carro, mas se eu fosse de carro, eu ia gastar todo o meu salário de gasolina, né? Ou metade ou mais do meu salário gastando em gasolina, indo e voltando. E aí eu recebi alguns conselhos, e também eu fiquei pensando: o que eu vou fazer agora? E eu não podia recusar, porque se eu recusasse, eu perderia a oportunidade, eles iam passar para outra pessoa. Tem alguns concursos que, quando você recusa uma vaga, eles te colocam no final da fila. Se fosse assim, eu até recusaria, ficaria no fim da fila. Mas naquele concurso não, tinha uma regra que, se você recusasse a oferta do emprego, você perdia tudo, eu desistia. Então, e aí, o que eu ia fazer, né? Fiquei pensando, né? Então, uma das possibilidades era eu ir trabalhar lá. Por exemplo, eu vou na segunda de manhã, era de segunda a sexta, né? Eu ia na segunda de manhã, alugava lá uma pensão, um quartinho, alguma coisa, e ficaria lá a semana inteira, e depois voltava no final de semana. Ficava mais barato, né? Porque eu ia de ônibus, voltava de ônibus, eram 2 passagens só por semana, daria para fazer. Mas tinha um problema, né? Existe um problema, e eu, conhecendo as Escrituras, eu sei que diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, diz o seguinte, falando do relacionamento de marido e mulher, né? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, isso está na palavra de Deus, está falando sobre o casamento, o relacionamento marido e mulher. Se eu ficasse lá uma semana inteira, ficasse por quanto tempo, né? Eu fiquei trabalhando durante 3 anos quase lá, né? E durante 3 anos eu ficasse dessa forma, né? Eu estaria descumprindo essa parte da Escritura. Eu estaria ficando longe da minha esposa durante uma semana, né? Viria vê-la só no final de semana e durante um período prolongado. Então, isso acontecer eventualmente, às vezes precisa mesmo, né? A gente já ficou algumas vezes, por exemplo, quando o pai da Vilma ficou doente, né? Estava quase já para morrer, ela ficou lá alguns dias, uns 10 dias, uma semana, né? Então, isso acontece. E também no trabalho, às vezes, eventualmente eu fiquei uma semana fora, mas seria uma coisa constante durante muitos anos. Então, usando esse parâmetro das Escrituras, eu decidi que não faria isso, né? Se eu fosse aceitar esse emprego, seria para ir e voltar. Ou então que toda a família se mudasse para lá, né? Que nós todos nos mudássemos para lá e ficássemos. Mas aí ia ter outro problema também, né? A Bíblia diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume
de alguns. E antes, como que é? Exortemos uns aos outros, admoestemos uns aos outros, e quanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se não me engano é Hebreus 10, 35, né? Então eu ia me afastar da igreja, né? Eu ia ficar longe da igreja durante um bom tempo. Apesar que lá também tem igreja, né? Mas a minha igreja é aqui. Bom, então foi um dilema, mas usando então esse parâmetro das Escrituras, eu pude tomar essa decisão. Talvez o irmão e a irmã aqui tenha também já passado por situações assim, e às vezes por causa de alguma coisa que diz nas Escrituras, você tomou a decisão se baseando nas Escrituras. E Deus honra aquele que é fiel. Deus honra aquele que é justo. Eu lembro de um filme que foi muito famoso, que se chamava, baseado numa história real, que contava a história de um corredor que era judeu, e era um corredor de maratona, né? E eu não lembro o nome do filme, se os irmãos lembrarem. Carruagem de Fogo, né? Carruagem de Fogo. E numa cena do filme, uma das coisas que aconteceu no filme é que ele teria que correr a corrida que foi marcada, acho que ele era corredor de, não sei se era 100 metros ou 200 metros, a prova da corrida que ele teria que fazer, e ele era o favorito, ele com certeza ia ganhar medalha de ouro, mas a corrida era num sábado, e ele é judeu, ele era judeu, então o judeu não pode fazer isso no sábado. Então ele desistiu de competir por causa disso, né, para honrar a Deus. E aí, numa cena do filme, ele recebe um bilhetinho do rabino, né, que era o líder espiritual dele, né? Ele recebe um bilhetinho dizendo, falando desse versículo, um versículo que fala isso, né? Que Deus honra aqueles que o honram, né? Então, no final do filme a gente viu que Deus o honrou, ele parece que competiu numa outra modalidade que não era dele, mas mesmo assim ele conseguiu e ganhou a medalha de ouro. Então é um filme muito bom para assistir, se você não assistiu, né? É um dos filmes que vale a pena. Então é isso, né? Tomemos as decisões importantes usando o parâmetro das Escrituras. Se a Bíblia fala sobre isso, então você segue o que está escrito na Bíblia. Mesmo que seja uma decisão, às vezes, muito difícil de tomar. Um segundo parâmetro que nós vemos aqui é a opinião dos conselheiros. Pedro se levantando ali, vendo, né, liderando ali, vendo que tinha que tomar essa decisão, quem seria o 12º apóstolo. Ele também usou como parâmetro a opinião das pessoas que estavam ali, das pessoas ao redor, ou seja, a opinião de conselheiros. Esse é um bom parâmetro também que nós podemos usar para tomar decisões importantes. Nós podemos perguntar para outras pessoas, o que você acha? O que você faria no meu lugar? Né? Nem sempre a gente ouve, porque, é claro, se você pergunta para 2, 3, 4 pessoas, às vezes um vai falar de um jeito, outro vai falar do outro, e você vai ter que decidir você mesmo. Então, você não é obrigado a seguir o conselho, mas pedir o conselho é bom. E ouvir, né? A Bíblia fala também que na multidão de conselheiros há sabedoria. E aqui nós vemos nos versículos 18, 19 e no versículo, pulando para o versículo 23, a gente vê que a história do Judas, né, fala dos habitantes de Jerusalém, que eles próprios lá em Jerusalém chamaram aquele campo de Aceldama, que significa campo de sangue. Então, dessa forma, ele estava ouvindo ali o que as pessoas estavam dizendo, né, o que as pessoas na cidade estavam falando sobre o assunto, que era, no caso, o Judas, que se perdeu. E no versículo 23, diz que alguém lá na Assembleia propôs, né, talvez fizeram uma votação, não sei, mas surgiram 2 nomes ali na Assembleia. Um era José, chamado Barsabás, não confundam com Barrabás, né? Barsabás, e o outro que era Matias.
O Barsabás, ele era cognominado Justo, ou seja, o apelido dele era Justo. Eles o chamavam de Justo. Não sei porquê, deve ser que ele era justo, né? Deve ser por isso. Vê que ele era bonzinho, que ele era, né, uma pessoa conhecida por sua honestidade, por sua justiça, né? Então, mas o nome dele era José. Tem 3 nomes para ele, né? José, Barsabás e Justo, né? E o outro era o Matias. Só o Matias, não fala nada sobre ele, né? E então, mas o Pedro, então, junto com todos ali, para eles tomarem essa decisão importante de escolher quem seria o 12º apóstolo, eles usaram esse parâmetro, que é ouvir conselheiros, ouvir pessoas ao redor, ouvir a opinião dos outros. Então isso é importante e nós também podemos seguir isso como parâmetro. Provérbios 11:14, que fala: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. E nós vemos, tem exemplos na Bíblia, tem o exemplo, por exemplo, de Roboão. Roboão foi um caso famoso. Vocês sabem, Roboão era filho do Salomão, e ele é um exemplo que ele seguiu um conselho errado, mas ele seguiu o conselho de outros, né? Ele pediu opinião para as pessoas mais velhas, para pessoas que eram conselheiros do seu próprio pai, o que ele deveria fazer sobre uma questão lá que o povo pediu para ele aliviar os impostos, aliviar o serviço que ele exigia do povo, pediu para ele ser mais brando com o povo, que aí o povo ia servi-lo melhor, porque o pai dele, Salomão, foi um bom rei, foi um excelente rei, trouxe muita prosperidade para Israel, mas só que Salomão, para ele construir aquele templo enorme, gigantesco, para ele construir os palácios, o próprio palácio dele, né? O trono do Salomão era feito de marfim, tinha escadas assim, né? Feitas de marfim, e aí tinha a cadeira onde ele sentava era de marfim, tinha 2 leões, né? Nos braços da cadeira, né? Da poltrona ali que era o trono, né? Um leão de cada lado, e na escada que descia, né? Tinha também em cada degrau um leão de cada lado, né? Então, e tudo feito de marfim. Então era marfim, era ouro, todo copo que ele usava, talher, era tudo de ouro. Prata eles nem ligavam, prata pode jogar fora, né? Prata eles não ligavam, porque teve muita prosperidade e o povo prosperou, mas só que para ele fazer tudo isso, todas essas riquezas, ele sobrecarregou muito o povo, né? E aí então eles pediram, quando o Salomão morreu e o Roboão, filho dele, tomou o seu lugar, eles pediram para ele aliviar um pouco isso. Aí o Roboão então pediu conselho para aqueles mais velhos, que também eram conselheiros do seu pai, e eles falaram: eu acho que você deve atender o povo, porque se você for brando com eles agora e atender o pedido deles, eles vão ser fiéis para você a vida inteira, né? Eu acho que você deveria realmente, o templo já está construído, já tem os palácios, não precisa sobrecarregar mais o povo. Aí o Roboão falou, o Roboão era jovem, né, tinha 20 e poucos anos, aí ele falou: tá bom, vou pensar. E aí ele vai e pergunta para os amigos dele, aqueles que cresceram junto com ele, que eram jovens como ele, né? E aí, o que vocês acham que eu devo fazer? E aí eles falaram: não dá bola para esse povo não, você tem que ser machão, né? Tem que ser, falar: não, meu pai, ele foi pesado para vocês, eu vou ser 2 vezes mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoite, eu vou castigar vocês com escorpião, né? Vai lá e fala isso na cara deles, né, e tal. Coisa de jovem, né? Aquele ímpeto dos jovens. E aí o Roboão, infelizmente, seguiu o conselho desses jovens, né? Que foi uma tragédia, né? Foi isso que causou a separação, porque aí o povo se revoltou e aí houve aquela divisão do Reino do Sul e o Reino do Norte, né? Então o povo ficou lá no norte, elegeu outro rei, que era o Jeroboão, que era um dos servos do Salomão, e o Roboão ficou só com a parte do sul,
que foi Judá, e mais aqueles que mudaram para Judá, porque houve aquela divisão e alguns migraram, né, do norte para o sul. Então, ouvir conselhos é bom, mas só que a gente tem que ouvir bons conselhos e a gente tem que tomar boas decisões. Mas é bom a gente sempre consultar, né? Ainda bem que ele consultou os mais velhos primeiro, porque pelo menos ele ficou sabendo. Bom, pelo menos eles me avisaram, né? Se eu tivesse tomado a decisão certa, isso não teria acontecido. Então, esse parâmetro é muito importante. E existem algumas coisas que são óbvias, né? Que as pessoas, a gente costuma chamar de senso comum. Acho que você já deve ter ouvido falar desse termo, né? Senso comum. Senso comum é aquilo que todo mundo sabe, né? Por exemplo, é certo roubar? Não, né? Qualquer lugar que você vai falar, não, não é certo. É certo você matar? Não, é errado, né? Todo mundo sabe. Então, são coisas que são óbvias, né? Então, a gente chama de senso comum. Muitas decisões a gente toma na nossa vida por causa do senso comum, de coisas que, todo mundo faz assim, eu vou fazer assim também. Mas, às vezes, o senso comum está errado. Aquele ditado que fala, a voz do povo é a voz de Deus, é mentira, não é isso não, né? Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Aliás, né, geralmente a voz do povo não é a voz de Deus, porque a maioria, né, a multidão, a grande multidão, geralmente não segue o que Deus quer. Mas, voltando à minha história, né, aquele caso do meu trabalho, eu tomei, qual decisão que eu tomei, né? Eu recusei o trabalho? Não, eu aceitei o trabalho, mas o que eu fiz? Eu decidi viajar diariamente. Então, tinha a opção de ficar uma semana, não, isso aí não ia dar certo, ia ficar longe da minha esposa. Todos nos mudarmos para lá, aí eu fiquei pensando, bom, se todos nos mudarmos para lá, vai ter esse problema, né, vai ficar afastado da igreja, e também as crianças, né, os filhos eram pequenos, o Rafael e o Samuel, iam ter que vir para Rio Preto para estudar, porque a maioria do ensino fundamental ali, até os primeiros anos, tudo bem, mas quando fosse já um curso mais avançado, teriam que viajar para cá, né? Então eles iam ter que viajar, por exemplo, para fazer faculdade, né? O Rafael já estava quase na idade de fazer faculdade, ia ter que viajar. Quando a gente precisasse de médico, ia ter que vir para cá. Então, essa viagem ia ser um transtorno para a família também. E aí eu fiquei pensando, né, o que eu vou fazer agora, né? Aí veio na cabeça, né, uma ideia maluca de comprar uma moto. Eu tinha a carta de moto, mas eu nunca tinha dirigido moto, porque eu achava a moto muito perigoso. Ainda acho, né? Acho que todo mundo acha, é um senso comum, não é verdade? Que a moto é um veículo perigoso. Ainda mais você andando na rodovia, né? Mas eu falei, bom, mas a moto dá para ir e voltar todo dia. Eu vou gastar combustível, tudo, mas é razoável, dá para, né, a moto gasta menos. Mas será que eu devo ir? Será que eu não devo ir? Será que eu devo ir de moto, né? Foi a solução mais plausível que eu pensei, porque assim eu não precisaria mudar de casa, continuaria na mesma casa, com a minha família, todo dia com a minha família, né? O único problema é que seria, né, esse problema de viajar com moto. Aí, nesse caso, eu ouvi muitos conselhos, né? Algumas pessoas falaram, não, você está doido, moto é muito perigoso, né? Aí eu falei com algumas pessoas, inclusive com a Cleusa, né? A Cleusa gosta de andar de moto, né? Já andava há muito tempo, né? Naquele tempo, e eu nunca tinha andado assim, nunca tinha dirigido moto, né? Eu falei para a Cleusa, o que você acha, né? Aí a Cleusa falou, não, vai tranquilo, vai tranquilo, andar na rodovia é menos perigoso que andar na cidade, porque na cidade você, né, o trânsito toda hora ali, um carro do seu lado, na rodovia não, você vai mais tranquilo ali, né? De vez em quando você cruza com um carro ou outro. Aí eu falei, então, né, tem pessoas que aprovam, tem pessoas que desaprovam. Outro falou, não, você é doido, você vai morrer, né, na rodovia. E aí fui perguntando, né, mas aí o que me levou a tomar a decisão foi o senso comum. Qual que é o senso comum da motocicleta? Se a motocicleta fosse um
um veículo tão perigoso que as pessoas não pudessem utilizar, ninguém usaria, não é verdade? Ou poucas pessoas, né, uma minoria de pessoas usariam. Mas quando a gente anda pela cidade aí, o que mais a gente vê é a gente andando de moto, né? Então eu pensei assim, bom, se eu resolver comprar uma moto e ir de moto, eu não estou fazendo nenhuma loucura. Eu estou fazendo uma coisa que muita gente faz. É uma coisa comum, né? Então foi isso que me levou à decisão de comprar uma moto e ir. Então, graças a Deus, né? Sempre em oração, né? Eu ia orando, voltava orando, orava antes, orava depois, né? Agradecendo. Cada vez que eu chegava, agradecia a Deus por ter me trazido em segurança. Passei por muitas dificuldades, né? Mas nenhum acidente, graças a Deus. Então, usando o senso comum, né? Ou seja, ouvindo o conselho das pessoas e das pessoas em geral, eu tomei essa decisão. Então, muitas vezes, você vai usar isso, você vai usar o senso comum, você vai usar o conselho de outras pessoas para você tomar uma decisão importante. E é isso que o Pedro fez aqui, junto com eles, né? Foram indicados 2, e daqueles 2, então, eles escolheram 1. E um terceiro parâmetro que nós vemos aqui, eu acho que é o mais importante de todos até, é a oração. Esse parâmetro da oração é talvez o mais importante. Você consulta as Escrituras, você pede conselhos, né? Você pergunta para um, pergunta para outro, mas eu acho que o mais poderoso de tudo é a oração. É claro que se você ora e de repente você acha que Deus está te dizendo na oração para você fazer alguma coisa que é contra as Escrituras, então não é Deus que está te falando na oração, não é verdade? Se Deus vai te falar na oração, Ele vai falar alguma coisa que é de acordo com as Escrituras. Mas a oração é muito importante. E eles oraram, né? Nos versículos 24 a 26, eles diz que eles oraram, pediram para Deus, né? Senhor, Tu conheces o coração de todos, Tu sabes, né? Quais desses 2 que o Senhor escolheu, porque a escolha na verdade seria de Deus, é eles que teriam essa função de escolher, mas eles queriam que fosse a decisão de Deus. E aí, depois de orarem, eles lançaram sortes. Não sei se eles fizeram cara ou coroa, ou alguma coisa parecida, mas eles lançaram algum tipo de sortes ali, dados, né, não sei, para o ímpar, né, e aí escolheram o Matias, né, depois da oração. Então, muitas decisões na nossa vida, a gente precisa orar. Tudo a gente precisa orar, mas se a decisão é muito importante, se vai ter consequências sérias, se você tomar a decisão errada, então você precisa orar mais sobre isso. Quanto mais séria a decisão, quanto mais importante, mais você tem que orar sobre isso. Então, se você puder adiar uma decisão difícil, uma decisão importante, adie, né? Não tome uma decisão precipitada. Se você pode responder daqui a 10 dias, não responda amanhã, nem depois de amanhã. Espere os 10 dias, né? Siga o prazo, né? O quanto mais você puder ficar esperando e orando sobre isso, é melhor. Se você puder, inclusive, se você tem que tomar uma decisão e é próximo aí de um culto de oração, né? E você pode adiar para depois do culto de oração, então você adia, né? Porque aí você vai poder orar junto com outras pessoas, falar sobre isso, né? Então é importante. E aqui então nós vemos que eles oraram. Esse foi o parâmetro que eles usaram para tomar a decisão. Quando você ora, né, você tem uma personagem importante aí da história, né, que falava que você tem que orar, mais ou menos falando assim sobre quanto tempo a gente tem que orar, né? Qual é o tempo ideal de oração? Então, o tempo ideal de oração é que você fique orando até que Deus mude o seu coração. Então, não é a oração, ele dizendo essas palavras, ele está dizendo o seguinte, que a oração, na verdade, não é para você, como o pastor Aldo falava sempre, né, usava essa expressão, não é para torcer o braço de Deus.
Não é para que você ore até que Deus atenda o seu pedido. Fica lá insistindo até que Deus fala, tá bom, né, o que você quer. Não é isso, né? A oração, ela é principalmente para que Deus mude o seu coração, para que Deus fale no seu coração. E é claro também, né, a Bíblia diz isso, não é errado você orar e insistir até que Deus responda a sua oração. Mas às vezes no decurso daquele tempo em que você está orando sobre um assunto, Deus vai mudar o seu coração. Por exemplo, Paulo, ele orou 3 vezes só, né? Ele orou 3 vezes para Deus, mas eu acho que a oração era tão intensa que essas 3 vezes já foram suficientes. Por que ele orou mesmo 3 vezes, vocês se lembram? Para que Deus tirasse o espinho na carne, né, que ele tinha. Ele tinha um espinho na carne, a gente não sabe o que era esse espinho na carne. Não sei se era uma pessoa que ficava lá atormentando ele o tempo todo, se era uma doença, se era um problema psicológico, uma depressão, alguma coisa ele tinha que era para ele um espinho na carne. Ele fala que era um mensageiro de Satanás, que Deus colocou para me esbofetear, né, para eu não me exaltar, para que eu ficasse humilde diante da grande revelação que Deus deu para mim, porque ele estava falando de uma revelação que Deus elevou ele ao 3º céu, e ele viu coisas lá que não podia nem falar o que ele viu lá. Então ele era uma pessoa super importante, e isso, quando uma pessoa é assim, super importante, a tentação é que a pessoa fique orgulhosa, que a pessoa, né, se exalte. Então, para não me exaltar, o Paulo fala, Deus me mandou esse espinho na carne. E eu orei 3 vezes para ele tirar esse espinho na carne. Mas Deus falou, não, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo orou, e quando ele viu que Deus não ia dar o que ele queria, que seria tirar o espinho na carne, ele parou de orar, porque ele falou, não, então é a vontade de Deus. Orou 3 vezes, já foi suficiente, né? E aí Deus mudou o coração dele. Então a oração não mudou o propósito de Deus, mas a oração mudou o coração de Paulo, e Paulo passou a aceitar aquele espinho na carne como uma daquelas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a oração é muito importante. E tem um hino que a gente canta, que está no Cantor Cristão, que fala assim, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Gosto muito desse hino, né? Nós perdemos paz, realmente, né? Porque a gente esquece de levar algumas coisas a Deus em oração. Então eles tomaram cuidado quando tomaram essa decisão, e eles então usaram esses parâmetros, as escrituras, usaram o conselho de outras pessoas, né? O senso ali, e o que as pessoas achavam. Então tinha o Matias e o José, e aí eles oraram, né? Então eles usaram a oração como parâmetro, e aí eles tomaram a decisão, e o 12º foi o Matias. Agora eu pergunto para vocês, será que foi certa essa decisão? Quem foi o Matias, né? Ninguém ouve falar dele, né? Assim, eu tenho uma desconfiança, né? Eu não posso falar, né? Eu só falo por mim, né? Minha opinião, mas eu acho que o 12º, na verdade, foi o apóstolo Paulo, né? Que Deus já tinha escolhido o apóstolo Paulo, porque Paulo, ele fala que ele é como um nascido fora do tempo, né? Porque Paulo, aqui o Pedro fala que tinha que escolher alguém que estava com Jesus desde o começo do ministério até quando ele foi elevado às alturas, né? E tanto José quanto Matias, e tinha outras pessoas também, mas os 2 principais ali um deles foi escolhido, né? Mas eu acho que na verdade era o Paulo, mas Deus deixou, né? Tá bom, pode colocar o Matias ali, não tem problema não, mas o Paulo realmente ele foi o 12º, com certeza, né? E ele fala, e o Paulo, em determinado lugar, ele fala
E eu trabalho mais do que todos os outros apóstolos, né? Paulo era meio assim, meio orgulhoso, parece, né? Alguma coisa que ele falava assim, mas é verdade, né? Fazer o quê, né? Não é verdade que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos, né? Então, acho que, na verdade, era o Paulo. Porque eles também, eles oraram, mas depois eles lançaram sortes, né? Eles oraram, mas eles já sabiam que tinha que ser um dos dois, né? E, bom, fica para Deus dizer para nós quando a gente estiver lá no céu, né? Uma das coisas que a gente vai perguntar, e aí, Deus, era o Matias mesmo? Era o Paulo, né? Como que era, né? Mas tem coisas na nossa vida que são assim, mas esses parâmetros são importantes, né? Para a gente seguir. Vamos seguir esse exemplo. Seguir as Escrituras como parâmetro, seguir o conselho de outras pessoas e seguir especialmente a oração. Orar antes de tomar decisões importantes. Não tomar decisões importantes sem orar. E quanto mais importante, mais oração é preciso, né? Amém? Que possamos fazer isso em nossas vidas. Vamos terminar com uma oração. Eu vou pedir que o pastor Ismael nos dirija, por favor.